Vamos chamar o teólogo e jornalista Ranieri Costa. Oi, Ranieri, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Roberta, William. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para falar com vocês. Gente, vamos falar agora de um assunto muito caro, mas muito caro mesmo, a qualquer governo em ano eleitoral, que é a força dos grupos evangélicos. Parlamentares da bancada religiosa não gostaram nada do governo Lula ter anulado a isenção de impostos sobre os salários dos religiosos no Brasil. Você lembra que a isenção tinha sido concedida por Jair Bolsonaro às vésperas da eleição de 2022. Não por acaso nesse período, né? Bom, os parlamentares veem as digitais de Lula na suspensão do benefício e falam numa tal de perseguição religiosa. Vamos conferir o que alguns deles disseram? Olha lá, Marco Feliciano disse o seguinte: Lula, o orgulhoso comunista, iniciou sua cruzada revanchista. Perseguição religiosa em andamento, disse aí o pastor Marco Feliciano. Temos mais um post aí? Temos sim, ó. Carlos Viana, senador do Podemos de Minas Gerais, em entrevista ao Globo, disse o seguinte, olha, a esquerda pratica o ditado, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Não é batatas, né? Mudou aí. Exatamente. E aí, Ranieri, eu te pergunto, os parlamentares e pastores têm razão em se queixar desta decisão da Receita? Porque parece que eles não são gente como a gente, né? Porque do meu salário tem imposto. Do seu, eu acredito que também, né? Pois é, Roberta, é curioso porque os pastores que estão de fato incomodados com essa medida do governo, e diga-se de passagem, uma medida absolutamente justa e necessária, são aqueles que enriqueceram à custa da fé de uma população empobrecida do Brasil que busca na experiência e na relação com Deus, com o divino, uma saída para a sua situação de dificuldade financeira. Então, essa gente, esse tipo de pastor, esse tipo de pessoa, enriqueceu dessa forma e agora eles não querem pagar impostos. Então, os jornalistas pagam impostos, os professores pagam impostos, todos pagam impostos, mas esses querem ficar livres dessa obrigação. Curioso que até mesmo o próprio Jesus disse que as pessoas deveriam dar a César o que é de César, ou seja, tem imposto a ser pago que nós, cristãos, discípulos ou aqueles que se dizem discípulos de Jesus, que paguem os seus impostos de forma adequada. Por isso que toda essa reclamação, esse barulho que faz pessoas como o deputado pastor Marco Feliciano, a própria ex-ministra Damares Alves também se manifestou no Twitter dela, tentando atrelar essa medida do governo, que busca simplesmente trazer para o caixa do governo um valor estimado em 300 milhões de reais, que poderia ter sido arrecadado no último ano, como uma perseguição religiosa, que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. Entre os grupos sociais que o governo Lula tem mais dificuldade de tratar, talvez os evangélicos sejam um desses principais grupos. Eu queria te perguntar, Ranieri, primeiro te agradecer por você estar com a gente aqui na manhã dessa sexta-feira, te perguntar sobre essa relação. Dá para tratar os evangélicos de forma mais segmentada e não como a gente vê hoje, de forma muito homogênea, como se os evangélicos fossem um grupo só? Tem como o governo construir relação para além dessa bancada evangélica do Congresso, Ranieri? Então, William, é um grande equívoco tentar fazer a classificação dos evangélicos como se fossem, de fato, essa massa homogênea, igual, porque não é, né? Nós temos entre o segmento evangélico os tradicionais, os reformados, os pentecostais, os neopentecostais, e dentro de cada um desses grupos também há inúmeras diferenças. Então, não é adequado, não é nem inteligente buscar uma aproximação com os evangélicos, tratando-os como se fossem todos a mesma coisa. Curioso que, quando nós pensamos, por exemplo, na bancada evangélica, é um equívoco imaginar que ali estão os representantes do grupo evangélico brasileiro, por que não? Nós sabemos muito bem que
representa a bancada evangélica aqueles que estão envolvidos e comprometidos com interesses de grandes medalhões de parte da igreja evangélica brasileira, como o senhor Silas Malafaia, o próprio Marcos Feliciano, pastores renomados da Igreja Assembleia de Deus, como esse que viralizou na última semana dirigindo o seu carro importado de mais de R$1 milhão. Então, buscar essa aproximação, primeiro, seria necessário que fizesse uma distinção de que evangélico você está querendo se aproximar. E olha, eu vou trazer um dado, porque um levantamento divulgado ontem aponta que a União deixou de arrecadar 300 milhões de reais com o benefício fiscal suspenso pela Receita. É muita grana, né, Ranieri? Não dá para não pensar nesse dinheiro. Exatamente, é muito dinheiro e foi uma medida completamente eleitoreira do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele buscava realmente trazer essa narrativa de que ele estava com evangélicos. De fato, a igreja evangélica votou de forma massiva no ex-presidente. Mas é importante nós entendermos que essa igreja evangélica que vota massiva no Jair Bolsonaro é uma igreja ainda, na sua maioria, conservadora, sim. Então, tratar a igreja evangélica, se aproximar da igreja evangélica, é preciso cuidar também para que algumas pautas que são sensíveis ou por falta de conhecimento ou por uma hipnose coletiva proporcionada por esses líderes do governo, da direita, essa relação seja de forma mais cautelosa. Eu acho que o presidente Lula precisa olhar para essa igreja evangélica brasileira com um pouco mais de cuidado. Essas pautas que são sensíveis, elas devem sim ser tratadas e trabalhadas pelo governo, porque o Estado é laico, evidentemente, mas tentar fazer isso como uma imposição vai afastar um pessoal que está meio perdido no que diz respeito à liderança política. E o convidado de honra do Congresso da Consciência Cristã, que acontece no sábado, de Carnaval, em Campina Grande, na Paraíba, o pastor norte-americano Douglas Wilson, líder da Igreja de Cristo, desistiu de viajar ao Brasil para participar do evento. Isso depois que o site The Intercept mostrou que ele defende ideias supremacistas e minimiza a escravidão. Segundo os organizadores, o cancelamento se deve ao risco de haver incitação de crime de ódio e uma escalada de violência no local. Ranieri, vou aproveitar você aqui para te perguntar, quem é Douglas Wilson, hein? Isso que é líder da Igreja de Cristo, imagina se não fosse, né? Pois é. O pastor Douglas, ele é um pastor americano, muito conservador, que recentemente viu seu nome envolvido em polêmicas que, na verdade, foram acobertadas por muitos anos. A teóloga brasileira Norma Braga, que sempre foi muito respeitada, inclusive dentro do grupo mais conservador da igreja brasileira, da igreja evangélica brasileira, inclusive ela chegou a participar dessa conferência em outros anos, ela chegou a se posicionar, a decidir se posicionar sobre essa questão de, por exemplo, abuso sexual nas igrejas. E aí essa teóloga começou a ser desconvidada de participar de eventos e, consequentemente, ser perseguida. E ela fala sobre escândalos de abusos sexuais que aconteceram na igreja desse senhor, que ele havia acobertado. Então ele não é, pelo menos até onde se saiba, um pastor com histórico de ter cometido abuso com seus fiéis, mas ele é um pastor que já é conhecido por ter acobertado escândalos de abuso, inclusive com adolescentes da sua própria igreja, estimulando o casamento, estimulando a ideia do perdão e tentando, inclusive com êxito em um dos casos, impedir que esse sujeito, um sujeito abusador, no caso, fosse condenado a uma pena mais grave. Ele conseguiu convencer, inclusive, um tribunal lá nos Estados Unidos. Então, ele é um pastor extremamente conservador, muito lido no Brasil por essa liderança e por essa igreja conservadora, e ele
era a grande atração desse evento, que é um evento tradicional, é um evento que acontece há, acho que 26 anos, foi tomado como patrimônio imaterial de Campina Grande, é um evento que acontece sempre na semana do Carnaval, então tem ali a narrativa de Campina Grande durante o Carnaval, ela na verdade não é uma cidade para Carnaval, mas é uma cidade para os evangélicos nesse período. Inclusive o prefeito se viu envolvido em uma polêmica recente, tentando cancelar os blocos de Carnaval para que houvesse maior, não sei, maior sensação de liberdade por parte dos evangélicos que ali estão. É um evento que eles esperam receber nesse ano mais de 100 mil pessoas durante todos os dias. E o Douglas era essa pessoa que estaria aqui no Brasil falando sobre o que é uma consciência cristã, sobre o tema do poder do Espírito. Curioso que, se nós olharmos a nota, e tanto a nota da consciência cristã dita e lida pelo pastor Euder Faber, ou a própria nota do pastor Douglas Wilson, nenhum deles é claro contra as acusações, no sentido de dizer que não são contra o racismo, que não são contra a escravidão. Inclusive, a narrativa, a ideia proposta pelo Douglas na sua carta é aquela clássica de inviabilizar, de desfavorecer, de desqualificar o mensageiro. Então, a culpa é de quem entrega a carta e não da mensagem em si. Então, ele tenta desqualificar ali o teólogo Nilson Pacheco, que é uma pessoa extremamente inteligente e respeitada, que traz ali as denúncias, e o Douglas quer desqualificar as críticas. Ele não fala de maneira clara sobre esses temas, ele não deixa evidente que ele é uma pessoa contrária à escravidão. Pois é, né? Então fica uma situação muito ruim, porque a nota, inclusive da organização do evento, não fala que está desconvidando o Douglas por conta das declarações do que ele teria dito, exatamente, mas sim temendo a segurança dele. É claro que se deve proteger convidado de qualquer tipo de conferência, né? Você deve prezar pela segurança de uma pessoa, e dele, que é um senhor idoso, inclusive. Mas não mostram nenhuma evidência de que de fato havia ameaça, de que de fato havia uma incitação ao ódio, de que a integridade física dele estaria comprometida. Eu acho que, na verdade, seria até importante que eles fossem ouvidos pela imprensa de verdade, e não com uma nota que se diz o que quer, da maneira que quer, e esconde, ou pelo menos oculta, as suas reais intenções em convidar uma pessoa tão controversa como o Douglas. É isso, Ranieri. E rolou uma passada de pano, né, Roberto? Pois é, consciência cristã e ser a favor da escravidão, acho que não combinam muito, né, Ranieri Costa? Obrigada a você e um bom final de semana. Obrigado. Um grande abraço. Bom final de semana.